Olá, pessoal da Cultive, tudo bem com vocês? Firmes e fortes no estudo do direito previdenciário? Eu sou a professora Miriam Caldas e eu vou trabalhar com vocês hoje a parte 2 da nossa aula Segurados, ok? Então vamos lá. Hoje vamos trabalhar especificamente segurados e empregados domésticos. Venha comigo, é super fácil, uma aula super rapidinha, onde você vai entender quem são os empregados domésticos e que faz parte dos segurados obrigatórios da Previdência Social. Então, só lembrando, né, pessoal, que os segurados obrigatórios fazem parte dos beneficiários da Previdência Social, aqueles que têm direito aos benefícios previdenciários que nós trabalhamos, cada um deles de forma individualizada, aqui no canal. Então, vejam só, como beneficiários nós temos os segurados e os dependentes. Os dependentes nós já temos numa aulinha gravada, os dependentes de primeira classe, segunda classe, terceira classe, todos eles que fazem parte do rol do artigo 16 da Lei de Benefícios. Junto com os dependentes estão os segurados. E os segurados são divididos em duas classes, segurados obrigatórios e segurados facultativos. Sempre eu trago para vocês todos os artigos onde você pode consultar, ler artigo por artigo para melhorar o seu aprendizado, ok? Então hoje nós vamos estudar empregado doméstico, que está dentro dos segurados obrigatórios, que é um dos beneficiários da Previdência Social. Veja, o empregado doméstico ele sofreu recentes alterações, né? Em que pese nós estarmos em 2019, né? Nós consideramos recente ainda a alteração provocada pela Lei Complementar 150/2015. Lembram-se da PEC dos domésticos lá? A PEC 73 de 2013 dos domésticos, que trouxe alguns direitos aplicados de imediato aos empregados domésticos e outros que dependiam de uma lei regulamentadora? Pois bem, a Lei Complementar 150 é essa lei regulamentadora da PEC dos domésticos. Só lembrando, né, pessoal, que os domésticos são um tipo para fins trabalhistas, né? Os empregados domésticos são empregados, né, para fins trabalhistas também, no entanto, eles são considerados empregados atípicos. Por quê? Porque já desde 1974 existia a Lei dos Domésticos, depois passaram a ser inseridos na Constituição Federal e só depois a PEC e, por fim, a Lei Complementar 150. Então, aquilo que a gente escutou por aí, agora os domésticos têm direito. Isso é uma falácia. Os domésticos sempre tiveram alguns direitos estabelecidos pela própria Lei dos Domésticos e também na Constituição Federal e, por fim, na Lei Complementar, ok? Então, vamos lá. Quem é o nosso empregado doméstico? Quem é ele, hein, pessoal? Pois bem, no artigo 2º da Lei Complementar 150 e também lá no artigo 11, inciso 2º da Lei Previdenciária, da Lei de Benefício, nós vamos encontrar quem é o empregado doméstico. Para começar, empregado doméstico só pode ser pessoa física, né? Uma pessoa física que presta serviço de forma contínua, habitual. Nós já vamos ver alguns critérios estabelecidos pela Lei Complementar. Está de forma subordinada ao seu empregador doméstico, né? E, claro, recebe remuneração, portanto, é um contrato oneroso. E também ele presta serviço de forma pessoal. O que quer dizer pessoal? Eu, se for contratada, se a Miriam for contratada, não pode mandar a Maria no lugar. Eu contrato a Miriam. Isso é um contrato intuito persona que a gente chama, né? O contrato em razão da pessoa. E o empregado doméstico também é contratado em razão da sua pessoa. Este empregado doméstico, ele vai prestar o seu serviço no âmbito familiar. Ele vai prestar serviço à pessoa ou à família no âmbito familiar desta, né? Na residência. Lembrando, né, pessoal, que essa pessoa tem mais de uma residência, se tem a residência na cidade, uma residência no campo, uma na praia, nada impede que a empregada doméstica trabalhe nessas três residências. Não vai descaracterizar a figura do empregado doméstico, né? Só que tem que comprovar que é residência. E o que é principal, pessoal? O empregador não pode ter finalidade lucrativa. Então, vejam, se de repente a dona da casa resolve fazer doces, salgadinhos para vender e chama a empregada doméstica para ajudar. Neste caso, descaracteriza a qualidade do empregado doméstico, porque a senhora está lucrando com a atividade prestada pelo empregado doméstico, tendo, portanto, uma finalidade lucrativa em cima do trabalho da Maria, por exemplo, certo? Então, veja. Não pode ter finalidade lucrativa. Aí nós poderíamos abrir uma discussão, né? Se teria que contratar ela à parte
para fazer os doces e os salgados, ter uma outra remuneração, ou de repente enquadrá-la, né, com o piso do comércio, se for caracterizado ali um comércio, ok? Mas o que é importante você saber é que será considerado empregado doméstico aquele que presta serviço para empregador que não tem finalidade lucrativa. E um dos requisitos estabelecidos pela Lei Complementar 150, porque no passado havia-se muita discussão. Quem é empregado doméstico, quem é diarista. Então nós tínhamos decisões nos tribunais para tudo quanto é lado. E a Lei Complementar veio e deu um basta nisso. Disse, bom, quem presta serviço até 2 dias na semana é diarista. E a lei diz, prestou serviço mais de 2 dias na semana, é empregado doméstico. Pronto, fechou, não temos mais dúvidas. Aí, é claro, né, os meus aluninhos presenciais dizem, professora, mas e se eu contratar a Miriam, que é minha empregada doméstica, né, para trabalhar segunda, quarta e sexta, meio período? Meio período, 3 dias vão dar 1 dia e meio. Essa é a conclusão que eles chegam. Bom, se é 1 dia e meio, não são 2 dias na semana. Para tudo. A lei é clara. Ela diz mais de 2 dias. Não está falando se são 2 dias completos ou 2 dias meio período. Ok? Então, 2 dias, diarista. Mais de 2 dias, empregado doméstico. Fechou, gente? Muito bem. No artigo 9º do decreto, nós trazemos todas aquelas pessoas que se enquadram como empregado doméstico para fins previdenciários. Então, vamos lá. Babá, caseiro, copeiro, cozinheiro, enfermeiro. Aqui eu quero só abrir um parênteses, né? Enfermeiro, leia-se, cuidador de idosos. São pessoas que trabalham, que apesar de terem uma profissão específica, né? Uma graduação, mas trabalham na residência, prestando serviço à pessoa ou à família, sem finalidade lucrativa. É isso que caracteriza o empregado doméstico. Governanta, faxineiro, dama de companhia, jardineiro, lavadeira, mordomo, motorista particular. Veja, no concurso pode ter uma pegadinha, né? João é motorista particular de Pedro e leva ele até a empresa X e fica esperando ordens no carro durante todo o dia, fica aguardando João até João sair do seu escritório e leva João para casa. Pedro é empregado doméstico ou é motorista da empresa onde João trabalha? Pedro é empregado doméstico. Se ele está ali unicamente para levar o seu empregador, né, para o trabalho e retornar, ele é empregado doméstico, mesmo sendo motorista particular. No entanto, se ele leva ele para o trabalho e volta, e leva e traz, mas durante o dia fica fazendo, né, entregando correspondências, levando uma lota, alguma coisa ou outra para a empresa, aí descaracteriza a atividade de empregado doméstico, ok? Passadeira, piloto, vigia, empregado de sítio de veraneio, de casa de praia ou de casa de campo, entre outros. Muito bem, nós sempre temos que ver o que vai prevalecer, né? Outro dia eu peguei um caso que ele trabalhava, cuidava da residência, né? Limpava toda a residência, mas também a residência era no âmbito rural e também fazia atividades rurais. E agora? Ele é empregado rural ou ele é empregado doméstico? Porque vocês sabem, existem pisos salariais diferentes, direitos diferentes, e eu vou enquadrar ele aonde? Para fins previdenciários, seria ou empregado doméstico ou empregado. Então, o que nós temos que analisar diante de um caso concreto desses? Qual é a atividade preponderante? Qual é a atividade principal? Durante o dia ele ficava o dia inteiro plantando, colhendo, limpando, na zona rural, fazendo atividades agrícolas, agrícolas ou pecuárias, né? Tirando leite, dando ração para as criações, e quando dava tempo ele dava uma limpadinha na casa também. Bom, então, não é empregado doméstico, é empregado rural. Ok, pessoal? Muito bem. Não é considerado empregado domésticos, né? Aquele que exerce atividades elencadas acima para o próprio cônjuge, companheiro, para pais ou para filhos. Olha só, gente, por incrível que pareça, né? Eu sou advogada trabalhista também, eu já peguei casos, nós já vimos casos no tribunal onde eu trabalho, em que
não fui eu que fiz a ação, tá, pessoal? Mas eu fiquei sabendo em que uma mulher acionou o seu companheiro dizendo que era sua empregada, querendo vínculo empregatício e tudo mais. Então, veja, para fins pode ser que para trabalhista ela até consiga alguma coisa, mas para fins previdenciários não é considerado empregado doméstico, porque está prestando serviço para alguém da própria família dela. O trabalhador que presta serviço de natureza não contínua, a pessoa, a família no âmbito residencial dessa, que são os diaristas, né, pessoal? Ou pintores, eletricistas que vão, fazem um serviço e voltam. Lembrando que não pode ser mais do que 2 vezes na semana, ok? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês de empregado doméstico, uma aula curtinha, super dinâmica. Espero que vocês tenham gostado, né? E vejo você na próxima aula, ok? Bons estudos, seja perseverante, foco, fé e força, ok? Até mais!